Olá pessoal, aqui é o Pastor Caio. Estamos aqui mais uma vez para apresentar para vocês o nosso seminário 7 Selos do Apocalipse. Então nós vamos dar continuidade hoje na lição de número 3, né? E antes que a gente entre no tema propriamente dito, a gente quer fazer um anúncio aqui. Nós temos um outro canal, já temos disponibilizado vários episódios, né? Que é o canal Deus e a Ciência. O Caminho. Se você quiser descobrir lá no YouTube, é só você digitar Deus e a Ciência e você escreve Caminho, né? Pode até abreviar o O aqui. Se você escrever Deus e a Ciência, Caminho, ele já vai trazer para você o nosso canal que fala sobre ciência e também sobre a fé. Tá ok? Então, nós vamos voltar aqui na lição de número 3, seminário profético, um seminário que fala da parte escatológica. Para quem ainda não viu os 2 primeiros episódios, a gente está procurando melhorar aqui a nossa apresentação, né? No segundo episódio, a gente viu que ficou um reflexo aqui na nossa tela, mas nós estamos aqui trabalhando para melhorar cada vez mais, né? O nosso conteúdo ficar melhor apresentado para vocês, tá ok? E outro recadinho que eu queria dar é que a gente falou lá na primeira lição, a gente falou que a gente vai demorar um pouquinho para entrar na parte escatológica, mas é uma base que a gente vai construir primeiro, para depois a gente nos aprofundar dentro da parte escatológica. Salvo os esclarecimentos, então a gente, voltando aqui no que a gente viu, vou até registrar aqui no nosso quadro, a gente havia anotado 29 evidências do número 2. Então, se você quer descobrir o que é isso, se você porventura não viu os 2 primeiros capítulos, as 2 primeiras lições, a gente viu que o número 2, ele evidencia a pessoa bendita de Jesus. E através do 2, a gente vai ver, por dentro da Bíblia, que Jesus está sempre sendo revelado dentro do contexto daqueles na vida dos quais Deus tem propósito. Então, a gente vai continuar vendo isso hoje, e a gente precisa relembrar onde a gente parou. Então, cada lição que a gente começar, a gente vai pegar da onde a gente parou, o registro, e aí a gente vai dar continuidade e vai continuar vendo novas evidências. Tá ok? Então, 29 evidências de Jesus, né, que é representado pelo número 2. Muito bem. Mateus capítulo 19, versículo 16, diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para ganhar a vida eterna? Então, alguém está perguntando para Jesus qual é o caminho para chegar na vida eterna. Versículo 17: Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, a gente vê que Jesus começa a explicar o que é necessário, né, para o jovem, que é a parábola do jovem rico, para que ele possa entrar na vida eterna. Mateus 19, 18, ele continua: E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Então o jovem rico tinha uma casca, uma aparência de um ótimo crente, né? Ele falou para Jesus, se fosse mentira, Jesus o repreenderia ou falaria para ele acerca do que ele estaria falando para Jesus. Mas Jesus não contrapõe, não se coloca contrário, né? O jovem rico tinha realmente observado os mandamentos. No versículo 21 diz assim: Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então, Jesus, ele está falando para o jovem rico assim: ó, você tem feito isso mesmo, mas está lhe faltando algo. Está lhe faltando alguma coisa para que você alcance a plenitude. Então, a gente vê que Jesus começa a mostrar para ele
que a grandeza é diferente da plenitude. Qual que é diferente da grandeza e da plenitude? Para você entender o exemplo, é como, por exemplo, você foi chamado para fazer uma obra num nível alto e você fez muita coisa, mas você não atingiu aquilo que Deus queria. Então você foi, por exemplo, grande no sentido de fazer obras, mas você não foi pleno. Então esse é o conceito. Agora tem gente que às vezes tem um chamado menor, mas ele consegue desenvolver todo o seu chamado. Então às vezes ele não foi tão grande no sentido de fazer mais obras, mas ele alcança o objetivo do porquê Deus chamou ele. Então existe uma diferença entre grandeza e plenitude. Jesus está ensinando isso aqui para ele. E aqui a gente pode perceber, que o que estava impedindo o jovem rico de ser pleno era justamente porque ele era grande. Grande no quê, pastor? A Bíblia vai dizer, se nós olharmos aqui no versículo seguinte, a Bíblia vai dizer que o jovem rico, deixa eu pegar aqui, que o jovem rico, ele tinha muitas propriedades. Eu me confundi no texto, mas a gente vai ver que o jovem rico, por isso a parábola do jovem rico, ele tinha muitas coisas. Né? A gente vai entrar no texto aqui, e eu pensei que era o próximo, mas você que conhece um pouquinho de texto bíblico, né? Confia no que eu estou falando, daqui a pouquinho a gente vai evidenciar isso dentro das Escrituras. Porque ele tinha muita coisa, em outras palavras, porque o jovem rico era grande. Grande no que, pastor? Nas riquezas materiais. Ele estava sendo, vamos dizer assim, impedido de entrar na plenitude por causa da grandeza. Então você tem que prestar atenção nisso. Porque ele tinha muitas coisas, aquilo que ele tinha, que era grande, ele era dono de muitas propriedades, estava impedindo ele de alcançar a plenitude. Então isso que a gente começa a entender. E aí Jesus continua e diz, e Jesus, fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Então, Jesus está confirmando, né, que estava faltando alguma coisa. Então, olha que contrassenso. O jovem rico tinha muita coisa, mas mesmo sendo grande, estava faltando. Então, às vezes a gente tem muita coisa, é grande, mas não é pleno. Então, aqui eu acho que evidencia bem o conceito de diferença entre ser grande e ser pleno. Ele tinha muito, então a princípio ele estava preenchido de bens. Mas Jesus disse que faltava alguma coisa. Então essa falta que Jesus está falando para ele é porque ele não era pleno. Ele era grande, mas não era pleno. E aí, o que a gente entende, eu coloquei essa figura aqui para representar, a gente entende que a grandeza mal colocada, ela nos atrapalha. Você que em algum momento foi vivenciar a vida cristã, você sabe. Tem vezes que parece que Deus, ele, ao invés de nos dar, ele tira de nós. Parece que às vezes da gente crescer, a gente diminui. A gente passa num processo de Deus. E a gente vê por que isso acontece. Porque se a gente viu, conforme a gente viu lá nas lições anteriores, se Deus ele quer escrever, né? Deus quer escrever uma história na minha vida. Só que muitas das vezes o que está escrito tem que ser apagado. Por exemplo, eu tenho lembranças do passado, eu tenho uma história, um exemplo que eu estou dando. Você tem uma história que não agradou a Deus. Então Deus precisa apagar, fazer uma folha em branco, para Deus começar a reescrever. Porque se tiver tudo escrito já, Deus não vai ter como colocar, né, a sua caneta, o Espírito Santo não vai ter como escrever. Então você vê que o que estava impedindo Deus de escrever na vida do jovem rico eram as suas riquezas. Interessante isso, né? Então por isso que Deus, ele fala para o jovem rico, ele volta aqui no versículo, ele fala assim, ó, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Então quer dizer, Jesus está dizendo, ó, vende tudo que você tem. Ou seja, eu quero tirar da tua vida o que está na tua vida, porque o que está na tua vida está impedindo eu de fazer você uma folha em branco para mim escrever uma nova história. Então a gente percebe que o trabalhar de Deus ele é diferente.
né? Jesus com certeza não precisava do dinheiro do jovem rico. O que ele queria era fazer uma obra na vida do jovem rico. Ele queria escrever uma história nova. Mas aquele monte de bens estava impedindo. Quem sabe você que está me ouvindo, o que você tem ou o que você tem conquistado tem se tornado um empecilho para você vir para Jesus. Então, Jesus está dizendo para você, quem sabe ele não quer que você faça como um jovem rico, ele não quer que você perca tudo, mas ele quer que você abra um espaço, uma folha em branco, para que ele possa escrever na tua vida. Importante entender isso aí. Quando ele te fizer pronto, ele vai te selar, ele vai te santificar, né? Isso aqui é conteúdo lá da lição de número 1, a gente falou sobre isso. Mateus 19, 18 diz assim, e ele lhe perguntou, né, o jovem rico, a parte do questionamento. Quais? Respondeu Jesus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Como Deus estava querendo fazer uma história nova na vida do jovem rico, então ele começa dizendo para o jovem rico um monte de não. Ele diz, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Por que Deus diz não para nós? Vamos meditar nisso aqui. O não de Deus que está sendo repetido aqui pela resposta de Jesus é porque se Deus ele transforma a nossa vida numa folha limpa, se Deus ele faz uma obra em nós, concorda comigo que ele limpa a nossa vida, ele nos purifica do mundo de pecado. Então, quando ele fala não é porque ele quer impedir a gente de crescer em alguma coisa. É porque o não de Deus é para que aquilo que ele já limpou continue limpo. Porque se a gente foi limpo por Deus e a gente não toma um não em alguns momentos, a gente vai em um caminho que aquilo que Deus fez vai ser desfeito. Aquela purificação que Deus acrescentou, ela vai ser perdida. Então, para manter a folha limpa, né, depois que Deus tem a condição de nos purificar, nos trouxe do mundo, ele dá alguns nãos para nós. E esse não não vai fazer isso porque vai te sujar. Não vai fazer aquilo porque vai te contaminar. Não vai fazer aquilo outro porque vai te tirar a santidade. Então, por isso que o não, às vezes, é mais importante do que o sim, né? Aí Jesus começa a dizer não. Então, esse não tem um propósito. O não de Deus na nossa vida tem um propósito. Então, é isso que Deus quer, manter a gente limpo, né? Manter a gente limpo, e para manter limpo, muitas vezes ele vai dar um não. Versículo de João, capítulo 15, versículo 2, Jesus diz assim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então a gente está confirmando o que a gente acabou de dizer. Jesus está mostrando para nós que mesmo quem produz fruto, né, e todo o que dá fruto já está produzindo para Deus. O que Jesus fala? Limpa. Quer dizer que Deus, até na vida de quem já está limpo, Deus quer limpar ainda mais. Até na vida de quem já é santo, Deus quer santificar ainda mais. Por isso que Apocalipse diz, continue o santo santificando-se ainda. Continue o injusto sendo ainda injusto. Quer dizer, sendo iníquo, né? Então, Deus está dizendo para nós que até aquele que já é de Deus, já está produzindo, olha o verbo que Jesus usa, limpa, para que produza mais fruto ainda. Quer dizer, se tiver mais santificação, mais Deus poderá produzir. Então você vê que a limpeza é um processo contínuo. A limpeza é um processo contínuo. Ah, pastor, eu achei que era aceitar Jesus, já estava limpo. Não, a limpeza é contínua. Porque tem outras folhas na tua vida, vou usar um exemplo aqui, que de vez em quando a gente lembra. E Deus às vezes precisa apagar aquilo ali para escrever outra coisa, né? Então Deus sempre vai limpar a gente. Grava isso no teu coração, mesmo que você seja obreiro, mesmo que você seja pastor, mesmo que você seja missionário, Deus sempre quer limpar, né? E o limpar fala de purificar, mas o limpar fala também de gerar um espaço em branco para ele escrever coisas novas. Não é que ele não tenha escrito, é que ele quer escrever um capítulo novo. Quando eu limpo os frutos da árvore, a árvore fica o quê? Sem fruto nenhum. Gerei o espaço
para que nasçam novos frutos. Então entenda que Deus é Deus de coisa nova, tá? Deus ele não quer fazer uma vez e tá bom. Ele quer fazer e quer limpar, quer fazer de novo. Então o processo de santificação, de amadurecimento, de crescimento cristão é assim que Deus trabalha. João 15, no versículo de número 3, a Bíblia diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então aqui a gente vai entender um segredo, né? Aqui a gente vai entender um segredo para você ser limpo, né? Que Deus falou que quer limpar. Agora Deus vai mostrar no versículo de número 3, né? Ele vai mostrar como é que a gente é purificado. Para você limpar uma coisa lá na tua pia, lá na tua louça, você tem o detergente e você tem a água, certo? O detergente, ele retira a impureza, junto com um pouquinho de água, né, óbvio, e a água remove a impureza para longe. Então, o detergente tira a sujeira e a água leva a sujeira embora. O detergente de Deus, né, para nós usar um exemplo que fique fácil para o ouvinte entender, o detergente de Deus é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele tem o poder de nos limpar de verdade. É o alvejante mais poderoso que existe. Então, quando a gente recebe o sangue, né, na Santa Ceia, por exemplo, a gente celebra a aliança com Deus através do corpo e do sangue de Jesus. Então, o sangue tem o poder de nos tirar a sujeira. Só que a sujeira tem que, depois de ser retirada de nós, ela tem que ser levada pela água corrente. E o que é água corrente, pastor? A água corrente é a palavra que você ouve. A palavra que vos tenho falado. Ouvir a palavra, irmão, é colocar água corrente na vida, porque às vezes o sangue está em você, mas a sujeira que já está solta do teu corpo, da tua alma, ela já está solta de você, mas ela está muitas das vezes encostando ainda em você. Então a água corrente vem e leva essa sujeira embora. Por isso que é importante ouvir a palavra, por isso que é importante gastar tempo com alguém que pregue a palavra, com alguém que ministra a palavra, porque aqui a palavra tem várias maneiras de se proferir a palavra, mas a palavra aqui está sendo dita, a palavra que vos tenho falado. Era aquela mensagem que Jesus dava o ensinamento, por exemplo, no Monte das Bem-aventuranças, que Jesus pregava, né, conforme Mateus capítulo 4, versículo 17. Então Jesus, ele pregava constantemente, ele ensinava a palavra. Então a palavra tem um poder de levar embora a sujeira. Ela nos pega tudo aquilo que já foi retirado, já foi desgrudou da nossa alma, ela leva embora. A palavra tem esse poder. Você tem que estar em contato com a palavra. Tem que estar procurando orar e ler a Bíblia também, né? Ler, você está ouvindo, né, através do texto bíblico, o que Jesus dizia, o que os profetas falavam. Você está escutando uma palavra, às vezes, através dos teus próprios sentidos, né? Você está lendo e está... Quando a gente lê em pensamento, mas lê como se estivesse falando, né? Então, é uma forma também. Então, é importante você escutar pessoas que falam a palavra. Por isso que esse seminário aqui não quer falar só de escatologia, né? A gente quer falar bastante, muito profundo de escatologia, mas a gente quer que você escute essa base falada, porque isso leva a água embora, leva a sujeira embora, perdão. Então, é importante você entender isso. Mateus 19, no versículo 19, a gente vê que Jesus diz assim, um dos mandamentos: honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus está mostrando? Acabei de falar para você que é importante você escutar uma palavra falada, alguém que ministra a palavra de Deus, pelo Espírito Santo, claro. Então a gente começa a entender que para que a gente cresça, pega isso aí, sempre haverá necessidade da gente ter uma coisa chamada mentores. Então vou escrever aqui, ó. Para você crescer, há uma necessidade de você estar perto de mentores. Pastor, o que é um mentor? Mentor vem de mente, certo? Mentor vem de mente. O mentor é aquela pessoa que pode te ensinar um caminho para que você cresça. Por exemplo, na nossa criação natural, quem são os nossos mentores?
o pai e a mãe. Bendita é a pessoa que tem uma família estruturada. Por quê? Porque ele já cresce mentorado. Ele tem 2 mentores, um mentor que é o pai e outra mentora que é a mãe. Então você vê que a mentoria, o ser instruído, não começa só na parte espiritual. A gente tem que ser instruído na parte natural também. Quem é que ensinou a gente a ter educação? Foi nossos pais. Quem é que ensinou alguns valores da vida? Foi, às vezes, uma pessoa da nossa família. Sorte da pessoa que tem essas pessoas, esses mentores. Então, quando a gente tem mentores, não é um mentor só. Quando a gente tem mentores, pessoas para nos ensinar alguma coisa, é muito bom. Porque aí vai te ajudar, você não vai bater cabeça. Você vai ter uma pessoa que vai chegar em você e falar, faz assim, faz daquela maneira que vai dar certo. Então, a gente vê que a Bíblia incentiva isso. Mas é que tem famílias e às vezes a pessoa não teve um pai, uma mãe presente. Isso é um problema que tem que ser depois corrigido. Mas o ideal é que a gente tenha mentores. Então, o que Deus está querendo ensinar aqui? Não seja uma pessoa que não escuta as outras. Aprenda com aquela pessoa que tem alguma coisa para te ensinar. Tem gente que quer ensinar a gente, não tem nem às vezes sabedoria para ensinar ele mesmo, né? Ele está precisando aprender. Mas tem gente que tem para ensinar. Então, se você pegar uma pessoa que pode ser um mentor na área profissional, na área sentimental, o pastor faz esse papel também, mas eu estou falando mais abrangente, eu estou falando na nossa educação. Deus ele vai mostrar para nós que nós precisamos de pessoas para nos instruir. Às vezes, um conselho bem dado faz a gente crescer numa determinada direção de uma forma melhor, uma forma mais coerente. Então é importante, né? Por que a gente tem muitas vezes muita juventude na droga, no vício, no caminho errado? Porque ele não quer escutar ninguém, ele não quer um mentor. Então é importante que na igreja a gente tenha pessoas, tenha professor de música, tenha professor de alguma outra área que necessita, por exemplo, capelania, tem que fazer um curso lá, tem que ser mentorado por alguém para depois ser capelão, né? Tudo isso. Então, eu estou dando alguns exemplos aqui, mas o que Deus quer passar é que a gente precisa aprender aquilo que a gente tem necessidade e procurar pessoas que tenham para nos ensinar. Importante isso. Gênesis 37, a gente vê que a mentoria de Deus, ela continua sendo confirmada. Por quê? Porque diz assim, esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Então a gente vê que aqui existe uma mentoria dupla. Note o detalhe. Existe uma mentoria de Deus para Jacó. Quem é que Deus vai usar para fazer na vida de Jacó? José. Porque o que Deus vai fazer na vida de José vai ensinar Jacó. Então Deus vai ser o mentor, de Jacó através de José. Ah, pastor, mas José não é novinho? Mas é José que Deus vai usar para ser uma pessoa que vai trazer um ensinamento, acrescentar um entendimento, alguma coisa que vai ser colocada na vida do seu pai Jacó. E no natural, falando no sentido natural, que é esse que eu li, no mandamento honrar pai e mãe, é Jacó que é o mentor de José. Então, espiritualmente, Deus usa José para ser mentor na vida de Jacó. E naturalmente, Deus vai usar Jacó para ser mentor na vida de José. Então, isso ensina que a gente pode ensinar e pode aprender. Se você aprendeu naquela área, alguma coisa, você pode ser mentor para alguém. Se você está carente de aprender e tem alguém que sabe mais do que você naquela área, você pode receber a mentoria. Então, é um princípio bíblico. Tem um aqui sendo espiritual para Jacó e tem um aqui que sendo natural para José. Porque José era novo, né? Então você vê que a Bíblia está confirmando aqui o mandamento do pai de honrar pai e mãe através da história de Gênesis. E aqui a gente vai ver, que o mentor maior que a gente tem que ter é Jesus. Porque Jesus diz que vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus sempre estava ensinando. Jesus sempre estava ensinando. Jesus pregava, pastor? Pregava, mas Jesus também ensinava.
Qual a diferença, pastor? A diferença é que no pregar, Deus ele te corrige, te exorta, te edifica. No ensinar, Deus te mentora. Deus vai fazer você pensar diferente. Quando você se aprofunda no conhecimento bíblico, você vai não perder as ferramentas que você já tem. As ferramentas que Deus já te deu, elas continuam com você, né? Mas na mentoria do Espírito Santo, que é quem fala a instrução do Senhor Jesus, você vai crescer. Você vai receber novas ferramentas. Você vai aprender outras coisas de Deus. Significa que Deus faz daquele jeito, mas não é porque Deus fez daquele jeito que Ele não tem uma outra forma de fazer. Ah, não, pastor, eu oro e Deus me responde. Perfeito. A Bíblia manda orar sem cessar. Perfeito. Mas será que Deus só faz assim? Será que Deus estava fazendo na vida de José porque José estava só orando? A gente vai ver que José fazia outras coisas além de falar com Deus. A oração é muito importante, mas tem gente que ele focaliza só naquilo. Deus fala então só naquilo, mas nós somos pentecostais. Pentecostal, vou colocar que eu estou sentindo de Deus aqui. Pentecostal é gente que foi chamada para falar línguas. Significa que você, pentecostal, estou falando com alguém que é pentecostal, você foi chamado para ser poliglota. Você não foi chamado para falar numa língua só. Porque se você é pentecostal, você vai falar nas línguas estranhas. E ela é estranha porque você tem que aprender. Porque quando você não aprender a língua, ela é estranha. Por isso que as línguas são estranhas, né? Estou falando aí pro lado pentecostal. Então, se eu tenho que falar línguas, então eu sei que Deus, naquele idioma, Deus trabalha. Agora, porque eu aprendi aquele idioma, será que Deus não tem uma outra língua para me ensinar? Será que Deus não tem um outro paladar, um outro jeito de operar que eu não conheço? Entendeu? Então, a própria cultura dos povos, se você conhecer um pouco dos povos, né, de alguns países, você vai ver que tem coisas boas em todos os povos. E a gente pode aprender o que é bom com cada um deles. Ah, pastor, mas ele não conhece a Deus. Mas ele pode ser um mentor para você em alguma coisa. Entende isso? Então, a gente tem que aprender. Ah, eu sou pentecostal, eu sou do fogo. Então, meu filho, piorou. Porque se você é pentecostal, é você que tem que aprender as línguas. É você que tem que aprender os dialetos de Deus. Deus fez aqui de um jeito, Deus faz de outro ali. Deus fez daquele jeito ali, aí depois Deus vem e mostra outra maneira de falar, outra maneira de operar. Né? Então, a gente percebe, irmãos, que as pessoas estão muito limitadas. Desculpa, mas Deus está levando para cá. A gente está muito monofásico. Pastor, o que é isso, pastor? Monofásico. O mono é uma coisa só. Fásico é uma fase. Está muito naquela fase. Ah, porque é desse jeito. Você tem que abrir a cabeça. Sabe por quê? Porque Deus às vezes quer te ensinar uma língua nova, você não quer. Aquela língua vai ser importante para o teu ministério, para a tua chamada. Então, eu procuro, né? Eu tenho cuidado da igreja agora, eu procuro ver como é que Deus fez na vida do fulano. Aí eu olho, observo, e aí dentro daquilo que eu sei, dentro daquilo que Deus já me ensinou, eu vejo se o que Deus está fazendo na vida dele é ou não é novo para mim. Se for novo, aí eu começo a buscar em Deus como que Deus fez. Porque pode ser que Deus não vai fazer daquele jeito na minha vida, mas pode ser que eu vou ensinar alguém, vou contar como Deus fez na vida do irmão. Então, senti aqui de esclarecer isso, né? Deus está levando para cá. Mateus 19 é quando Deus fala: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Então, Deus está falando os mandamentos, e se você perceber, os verbos estão todos no futuro. Matarás, adulterarás, furtarás e dirás. Todos os verbos estão no futuro. O que isso está trazendo para nós? Se o verbo está no futuro, quer dizer que é uma coisa que tem que se cumprir. Aqui no caso é que não tem que se cumprir, certo? É uma coisa que não deve acontecer. Então,
Deus está mostrando para nós que isso é um sinônimo, se o verbo está no futuro, ó, está no futuro, no futuro, no futuro e no futuro. Deus está dizendo que isso é um caráter de uma ou de várias profecias. Porque isso é uma coisa que ainda vai acontecer, é uma profecia. Profecia não é só dom de profecia. Profecia é uma coisa que Deus fala hoje que vai se cumprir amanhã. Ou que deve não se cumprir, por exemplo, não matarás. Amanhã você não vai matar ninguém, né? No caso aqui é a profecia com o não na frente. Então, a gente tem que entender, irmãos, que o que Deus fala hoje, né? Eu vou até pegar aqui, ó. O que Deus fala hoje, ou o que Deus falou, né? Aqui é passado, é para que você cresça, para que amanhã a profecia, seja do que Deus vai fazer, ou do que Deus vai te livrar, né? Porque tem o livramento também, né? Aconteça. Então, se você gosta de profecia, você fala que é profeta, então você tem que entender que o ensinamento de hoje não é para hoje. Porque esse é o problema do crente. Ele quer aprender uma coisa agora para que ele aplique agora. Para que ele aplique daqui 2 minutos. Ah, se não estou vendo a aplicação agora, não vou aprender. Não é assim. Não é assim. A prova disso é que a gente tem um livro chamado Bíblia Sagrada que tem uma gama enorme de conhecimentos. Às vezes tu lê uma história ali, Deus fala no teu coração alguma coisa, mas a grande parte do que Deus falou ali, você tem que guardar. Por quê? Porque hoje não vai talvez te servir na totalidade. Sempre Deus fala, mas não é tudo que você vai poder aplicar. Mas se você é pentecostal, você gosta de profecia, a profecia se cumpre aonde? Vou até escrever aqui para ficar bem didático. A profecia se cumpre no futuro. A profecia se cumpre no futuro. Se a profecia se cumprirá no futuro, então eu não posso entender que todo o conhecimento que eu adquiri de Deus tem que ser aplicado agora, nesse momento, nesse instante. O conhecimento que eu estou recebendo de Deus é para me aplicar agora, que isso vem muito pela pregação, tá? Deus está levando para alguém entender isso aqui. Mas o conhecimento que você aprende, que você às vezes não vê, por que Deus me falou isso? Você talvez não está entendendo porque agora, mas você não é pentecostal, você não gosta de ser profeta? Profecia não se cumpre no hoje, profecia se cumpre no futuro. Então você tem que guardar aquilo, porque no futuro aquilo vai servir. Agora você não está enxergando por que Deus está te falando aquilo, mas amanhã você vai entender. Entende? Então eu estou chamando a atenção para os irmãos, é por isso que o nosso seminário pentecostal, eu não entro falando de escatologia. Quer dizer, eu não estou indo direto ao ponto. Por quê? Porque Deus quer que você aprenda outras coisas, que Ele entendeu ser importante, para que depois você aplique no futuro profético da tua vida, você vai aplicar aquilo. Às vezes você vai aplicar na vida do outro. Talvez vai ser mais útil até para algum irmão que você vai aconselhar, vai ministrar. Então tudo que a gente aprende com Deus, irmão, nada é perdido. Tudo que a gente aprende com Deus, se não for aplicável no sentido total agora, é profético. É profético. Então, seja um crente profético. O que é um crente profético? É um crente que armazena a palavra e guarda a palavra no coração e fala da palavra e discute a palavra no sentido de conversar com os irmãos, que procura descobrir, procura aprender, procura se encher. Vaso cheio é coisa boa. Quando o vaso está cheio, se o outro que chegar perto do vaso, ele precisar de que você dê para ele, você pega lá do azeite e dá para ele, porque você está cheio. Então, seja um crente profético, né? Seja um crente que vai honrar Deus no sentido profético. Então a gente fala de tanto ser pentecostal e às vezes a gente não é profético. A gente só quer resolver o nosso problema agora, né? Então Deus está mandando trazer isso aqui para vocês. Então tá aí. A profecia fala, o honrar o pai e a mãe é no presente. Honra teu pai e tua mãe, né? E o amar o próximo é no futuro. Então honrar o mentor agora, e eu vou vir a amar o meu próximo também profeticamente. O verbo está no futuro. E quanto mais mentores a gente tiver, mais limpo será o nosso entendimento. Às vezes,
a gente foi criado, eu vou falar porque Deus está levando para cá. A gente foi criado de uma maneira, e na nossa criação foi passado coisas boas e coisas ruins. Porque o nosso pai e a nossa mãe teve uma educação que às vezes não ajudou muito ele. Então a gente precisa receber aquilo que o nosso pai e nossa mãe nos dá, mas a gente precisa também, pedir a Deus que Deus nos esclareça daquilo que está sujando a nossa alma. Por exemplo, ter um comportamento que a gente aprendeu que faz mal para nós. Nós mesmos somos prejudicados. Então a gente tem que pedir para Deus que quanto mais Ele nos esclareça, nos mentore, né? Que Deus é o maior mentor que existe, a gente possa mudar o nosso jeito, mudar alguma coisa em nós que possa nos estar prejudicando, né? Então isso Deus está trazendo aqui. Então tá lá, Gênesis 37, versículo 2, né, a mentoria de Jacó. E a gente vai ver que se a gente vai sendo limpo pela palavra, né, e a gente entende que isso é uma constante, a gente entende que Jesus falou que quando dá fruto, Ele limpa para que produza mais. Então Deus começa a mostrar assim, ó, que Deus nos limpa e daqui a pouco Deus produz fruto, daqui a pouco Deus vem e limpa de novo. E se Deus limpa e limpa de novo, quer dizer que a limpeza de Deus, ela se repete. Concorda comigo? Porque Deus me limpou hoje, daqui a pouco, uma semana, Deus me limpa de novo. Produz o fruto, Deus me limpa. Então Deus limpa hoje, limpa daqui a pouco, limpa depois. Então a limpeza é uma coisa que se repete. E uma coisa que se repete, né, se a gente for colocar isso aqui, ela é uma coisa que se repete. O que é se repetir? É mais de uma vez, no caso é 2 vezes. Se essa coisa acontece 2 vezes ou mais, já está aparecendo a evidência do 2. Então eu anotei aqui, ó, o 30, que a gente tinha parado no 29, então anotei o 30. Porque a limpeza é uma coisa repetitiva. E tudo que se repete, para ser repetido, tem que ser 2 vezes, né? Uma coisa que acontece uma vez só não é repetido. Então, a limpeza é constantemente repetida, né? Então, anotei o 30 ali. Gênesis 39, versículo 7. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Então, pessoal, agora a gente vai começar a ver, dentro do texto, a gente vai ver que se o 2 é uma evidência de Jesus, nós vamos colocar aqui, ó, o 2 é uma evidência de Jesus, nós vamos começar a ver que Satanás, ele vai trabalhar para tentar falsificar o 2, ou seja, quando ele percebe que o Senhor Jesus, a evidência da manifestação de Jesus na nossa vida, está próxima de acontecer, ele vai trabalhar para que aquilo que Deus quer fazer seja impedido. Então, a gente vai ver que existe o 2 que confirma Jesus, mas existe o 2 que é uma estratégia de Satanás para tentar falsificar a manifestação de Deus em Jesus. Nós vamos ver isso agora no texto. Então, olhando para o texto aqui, ó, diz assim, aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José. Ele disse, deita-te comigo. Então, o que a gente começa a perceber aqui? O que a gente pode enxergar, né? Que Satanás começa a trabalhar para poder iludir José. Então, a gente vai ver as seguintes evidências. A primeira delas, Satanás queria que José se deitasse com a mulher de Potifar, certo? Então haveria o quê? A união de 2 adúlteros, certo? Então haveria José sendo adúltero, porque estava adulterando com a mulher do outro, né? Estava adulterando no sentido da sua fé também, né? E a mulher que estaria adulterando com José. Então você vê que é o 2, é uma união carnal, né? Mas é um 2 falsificado. Então veja como o
nosso adversário trabalha. A segunda coisa que a gente vê, que dá para perceber, é que o texto diz, né? O texto diz que ela pôs os olhos em José. Então, a gente vê que colocar os olhos em José é diferente de olhar para José. O texto não diz que ela olhou para José. A Bíblia está mostrando que ela pôs os olhos em José. E o que representa colocar os olhos em José? Significa que ela não só olhou, mas ela também desejou estar com José. Então, ela olhou uma coisa, ela desejou se deitar com José, a segunda coisa. Então, é um 2, mas é um 2 falsificado. Note o detalhe. Ela olhar para uma coisa normal, a gente está olhando para tudo o tempo todo, né? Porque, graças a Deus, a gente tem a visão, mas ela pôs os olhos, é o que o texto diz, ó, pôs os olhos. Esse colocar os olhos significa que ela estava olhando e, mais do que olhar, ela desejou, né? Ela cobiçou. Então, duas coisas ela fez. Essas duas coisas é também a evidência de negação de Jesus. É uma falsificação do 2. A terceira coisa que a gente pode ver, que a gente percebe no texto, é que quando ela põe os olhos em José, dá uma impressão, pela expressão do texto, que ela tira o olho daqui e põe lá, certo? É uma expressão, claro que isso não é literal, mas ela desejou tanto o José de Deus, que o texto diz, pôs os olhos. Então é como se ela pegasse os olhos daqui, é uma figura que eu estou usando, e colocasse os olhos lá. Esse pôs quer dizer que é como se saísse daqui e fosse lá. Então é como se saísse daqui, da onde ela estava observando, e fosse até lá. Essa posição onde ela está vendo e o pôs, que é levar o seu olhar até lá, é 2 lugares diferentes. Ela estava aqui, mas estava levando não só a sua contemplação de José, mas ela estava tentando se jogar sobre José. Por isso que a Bíblia diz, pôs os olhos, quer dizer, é como se ela tirasse os olhos daqui e colocasse em cima dele. Então, um lugar onde ela olha e ela põe lá. Então, são 2 lugares diferentes. Então, a gente vê uma terceira evidência da falsificação do 2. Então, eu registrei aqui, ó, a união carnal, 2 falsos, o olhar e o desejar, e o pôr os olhos em José. Né? Não é ela olhou José. O colocar o olho quer dizer tirar daqui e colocar lá. É como se o olho tivesse em 2 lugares, né? E também podemos entender que isso se confirma porque fala olhos no plural. Não fala que ela olhou, né? Olhos é 2. Então a gente tem 31, 32 e 33. São 3 falsificações do 2. Aqui nós temos a representação da nota de $1. Então aqui eu coloquei a figura da nota de $1. Nós vamos trabalhar o conceito porque o texto que Jesus fala para o jovem rico tem a ver com isso que a gente vai falar aqui. Se você pegar a nota de $1, eu ampliei ela aqui, você vê que existe um olho só aqui, ó. E existe um pedaço, como o topo, né? A parte final aqui da pirâmide, você vê que ela está brilhando, né? Creio que está dando para vocês verem aí. E ela está desconectada da base. Então você vê que tem tudo a ver. Dinheiro na nota de $1 do país mais rico do mundo, no caso Estados Unidos. A gente tem um símbolo que tem a ver com o Egito, pirâmide. Pirâmide vem da onde? Do Egito. Aonde é que José estava sendo levado e estava sendo tentado pelo inimigo? No Egito. E a gente vê que aqui está desconectada, essa parte da pirâmide, ela tá desligada da parte de baixo. O que é isso aqui? Nós vemos que aqui forma 2 partes. É uma pirâmide que cortaram ela, uma parte que parece estar levitando aqui, está levitando sobre a parte de baixo. Então aqui a gente vê que Egito é símbolo de mundo, né? Egito lembra o mundo da onde a gente veio, o mundo do pecado, né? Pirâmide é um símbolo de mundo. Você vê que ele aparece na nota de $1. E aqui a gente vê que a pirâmide está sendo
colocada em duas partes distintas, porque parece que está desligada a parte de cima com a parte de baixo, e está formando, né? Está formando duas partes. Concorda comigo? Então, se está formando duas partes, a gente vê que Satanás, presta atenção nisso aqui. Satanás, ele não trabalha pelo 2. Vou escrever aqui, ó. Satanás não trabalha pelo 2. Por quê? Porque Satanás nunca se firmou na verdade. Satanás, ele é o oposto de Jesus. Ele é o oposto de Jesus. Quem é Jesus, pastor? Jesus é o 2. Por isso que na pirâmide aqui, você tem um olho só. Observa só aqui, ó. Eu até frisei em vermelho aqui. Na pirâmide aqui, você tem um olho só, que é chamado de olho que tudo vê. Por que tem um olho só? Porque está mostrando que Satanás nunca se firma no 2, que é Jesus. Satanás, ele vai querer ser o único, um olho só. Ele quer ser Deus, ele quer ser sozinho. Ele quer ser o soberano. Ele quer ser o mandatário. Percebe isso? Então aqui a gente tem quantos olhos? Não tem 2. Diferentemente aqui, ó, do texto que a gente viu, pôs os olhos. Aqui está falando 2 olhos. Mas isso aqui é um engano, isso aqui é uma ilusão. Que é o que está acontecendo aqui na pirâmide, ó. Você tem uma parte de baixo e uma parte de cima. Você tem, aparentemente, você tem o 2. Aparentemente. É uma simulação, uma enganação. Mas a pirâmide se revela como não sendo verdadeira, porque no final das contas você tem um olho só, que é chamado olho que tudo vê. Então a gente vê símbolo do Egito, pirâmide, estou sendo bem categórico aqui para você entender, simulando o 2, que é Jesus, mas na verdade ele quer ser um só, quer ser único, ele quer ser soberano. Então, a gente vê que Satanás, ele está fugindo da sua característica. Qual a característica de Satanás, pastor? Ele quer ser sozinho, ele quer mandar e todo mundo obedecer. Ele não quer compartilhar. 2 fala de compartilhar. Na igreja, a gente está em Jesus porque a gente compartilha com o irmão. Entende? E o irmão compartilha com a gente. Se é eu e o irmão, é Jesus, é 2. Só que aqui a gente vê que Satanás, ele está fingindo ser 2, dentro de uma nota de dinheiro, você já vai entender isso, por que disso que eu estou colocando isso aqui. E ele está fugindo da sua característica, ou seja, a característica dele não é essa, ele não tem nada a ver com Jesus. Mas até quando interessa para ele, ele parece que está nos levando para Jesus, ele parece que está nos fazendo identificado com o 2, que é Jesus. Agora, o que Deus está chamando a atenção é que o inimigo se foge da sua característica, ou seja, ele está negando a sua característica principal, que é ser único, o único que faz o mal, a fonte do mal. Mas você vê que ele foge da característica dele sendo o diabo. E os crentes muitas vezes não conseguem se negar. O diabo está se negando por algum motivo e o crente muitas das vezes parece que está superando até o diabo. Parece, né? Porque superar o diabo no mal não existe, mas na atitude ele parece que está pior que o diabo, porque ele não consegue às vezes negar a sua característica. Então você vê por que Deus fala que a gente tem que se limpar, ou ser limpo por Deus. Porque a gente vê que o inimigo está simulando o 2, está fugindo da sua característica, está se negando, mas a gente às vezes não quer se negar. Às vezes a gente não quer se limpar pela palavra, pelo sangue de Jesus. Então você vê que é algo que precisamos pensar. Então está aqui, eu coloquei outra forma que Satanás simula o 2, né? Vou só citar. Lá na tentação do deserto, o que ele usa? As escrituras. Ele disse, está escrito. Ele disse, está escrito. Então, você tem que tomar cuidado até com quem manipula as escrituras para você. Porque apesar de serem as escrituras, às vezes quem está mexendo nela está tentando fazer o que o diabo fez com Jesus. Então, também é um alerta para a igreja. Precisamos entender dos mistérios de Deus também por isso. Porque se você tem uma revelação de Deus e alguém apresentar uma coisa diferente, que foi o que Jesus fez, Jesus pegou e falou, também está escrito. Ele tinha base. Percebeu por que é importante aprender a Bíblia? Porque Jesus tinha uma base. E aí ele repreendeu o diabo, que tentou simular o ensinamento das Escrituras para Jesus. Percebe? Então,
A gente tem que entender isso aí. Então, eu representei aqui através de uma figura, em cima, separado do de baixo, o 2 falso. Né? O 2 falso. E, como eu falei que o inimigo é enganador, essa pirâmide ela tá meio que, parece que está levitando, né? Parece que está flutuando. Ela está flutuando da parte de baixo, por quê? Para mostrar que o diabo não tem base. O diabo só pode agir na terra porque dão espaço para ele fazer. Ele não tem base. Ele não tem um apoio. Entende isso? Por que eu estou de pé? Porque meus pés estão me segurando. Certo? Eu tenho um apoio no pé esquerdo e tenho um apoio no pé direito. Eu tenho 2. Jesus. Eu tenho um apoio para ficar na terra. Eu sou da terra. O diabo não é da terra. Ele não tem corpo. Né? Então, se ele não é da terra, por que ele age na terra se ele não é daqui? Ele age porque deixam espaço para ele trabalhar. Quando você não se limpa, ele vai usar a sujeira que está na gente para poder fazer mais sujeira. Ah, pastor, então se eu não me limpar, eu estou dando espaço para o diabo, tá? Porque o que ele gosta é disso, ele gosta de sujeira. Aonde está sujo, ele está no meio. Aonde está fedido, ele está gostando de estar ali. Por isso que você tem que tomar cuidado com o que você faz e tem que tomar cuidado com o que você fala. Porque às vezes o que a gente fala é uma coisa que contamina a nossa boca, a nossa alma. Então Deus está dando isso aqui para nós. Interessante, irmãos, interessante. Eu ampliei a nota aqui agora, a parte do centro da nota. Aqui no centro da nota de $1, que é essa nota aqui, essa nota que a gente está analisando, que é a nota de $1. Aqui no centro dela está escrito assim, In God we trust. In God we trust. Que traduzida, nós acreditamos em Deus. Então, dentro da nota de $1, está escrito que várias pessoas que colocaram essa inscrição, né, essa frase, que eles acreditam em Deus. Só que aí nós temos que parar e meditar. Estão colocando que acredita em Deus dentro da nota de $1. Estão colocando que acredita em Deus dentro da nota de $1. E a pergunta é, por quê? Né? Ah, então o pessoal que mexe com dinheiro são tudo crente. Não. Não é assim que a gente tem que ser precipitado. A gente tem que pensar. Por que isso aqui está escrito? In God we trust. Nós acreditamos em Deus. E não é eu acredito, é nós. Ou seja, é uma comunidade. São pessoas que acreditam nisso que mandou escrever isso na nota. Certo? Aí a pergunta que nós devemos fazer, eles acreditam em Deus. Até aí tudo bem. Agora nós temos que fazer essa pergunta aqui, para não ser enganado como enganaram Jesus, como o diabo, melhor dizendo, tentou enganar Jesus na tentação do deserto. Só que Jesus não foi enganado, Jesus deu a resposta. Você tem que dar a resposta quando você tem passar por situações de tentação. Ele diz assim, a pergunta é, que Deus seria esse? Que acredita em Deus? Tudo bem. Agora a pergunta é, quem é o Deus que eles estão acreditando? Quem é esse Deus? Porque acreditar em Deus, tudo bem, mas que Deus que é que você está falando? Tem N nomes para deuses aí. Então, qual é o Deus que você está acreditando? Que está escrito aqui na nota. E a resposta começa a ser dada para nós pelo próprio Jesus. Olha o que diz, Marcos 10, 21. E Jesus, fitando-o, amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Então, Jesus falou isso para ele. Olha o que diz Mateus 19, 22. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, olha agora, retirou-se, triste, por ser dono de muitas propriedades. Eu tinha falado, né, eu procurei o versículo ali anteriormente, eu falei, acredita em mim que já vou te mostrar. Está aqui, Ele se retira triste, ele sai da presença de Jesus, por ele ter muitas propriedades. O que Deus está mostrando para nós? Nós não vimos aqui na nota de $1 aqui, nós acreditamos em Deus? Aí eu fiz a pergunta, né? Que Deus é esse? Agora Jesus está respondendo. É o Deus que estava mandando na vida do jovem rico. Que Deus é esse? O Deus do dinheiro. Percebeu por que isso aparece na nota de $1?
que é a moeda, seria a moeda do país mais influente no mundo, do país que é mais rico do mundo. Agora tem a China aí para começar a disputar com eles, mas a princípio tem o dinheiro mais forte do mundo. Por que eles dizem que acreditam em Deus? Porque Jesus está mostrando que o jovem rico acreditava no Deus verdadeiro. Só que ele acreditou mais nas suas propriedades. O Deus que eles acreditam aqui na nota é o Deus do jovem rico. Percebeu? Percebeu por que pirâmide está dentro da nota de $1? Percebeu por que tem uma falsificação do 2 dentro da nota de $1? Percebeu porque tem um olho que tudo vê dentro da nota de $1? Percebeu porque a nota é de $1, $1, a nota de 5, a nota de 10, a nota de 50, a nota de $100 não tem essa imagem. É só na nota de 1. Por que 1? Porque Satanás quer ser o único. Percebeu? Pastor, mas ele amava Jesus, respeitava os mandamentos, respeitava. Mas ele respeitava mais o Deus dinheiro, as propriedades, do que Jesus. Tanto que ele se retira do Deus verdadeiro para ir ficar com o Deus falso. Olha que interessante. Ele se retira do Deus verdadeiro, que é Jesus, ele se retira triste, e ele vai escolher ficar com as suas muitas propriedades. Ou seja, existia um Deus maior do que Jesus para ele. E por que Deus mandou isso para nós hoje? Porque Deus está mostrando para mim, ou mostrou para mim, quero compartilhar com você, compartilhar é 2, tá vendo? Já é Jesus. Que muita gente, segura que eu vou falar, muita gente vai perder a salvação, ou está correndo o risco de perder a salvação, por causa de bens materiais. Pastor, mas ele respeita os mandamentos, ele faz isso desde a sua mocidade. É um crente ótimo. Opa, crente nota 10. Verdade. Mas na hora que apresentaram o Deus verdadeiro, Jesus, e na hora que apresentaram o Deus falso, o dinheiro, ele teve que fazer uma escolha. Você vai ter que fazer uma escolha. Em algum momento a gente pode ter que fazer uma escolha. E na hora que a gente escolhe o Deus dinheiro, com as nossas atitudes, a gente automaticamente pode estar rejeitando ou vai estar rejeitando o Deus verdadeiro. Quando escolhe o Deus falso, né, eu rejeito o Deus verdadeiro. Quando eu aceito o Deus verdadeiro, falando de outro jeito, eu rejeito o Deus falso. Não dá para servir a 2. Não dá para estar atendendo a 2 deuses. Tem que escolher um e rejeitar o outro. Deus falava para mim que muitos crentes estão condenados, né? A gente teve uma experiência aqui na igreja sobre isso. Muitos crentes estão achando que estão salvos e não estão. Vou te falar a verdade, porque o Deus dinheiro é maior do que o Deus Jesus Cristo. Pastor, então quer dizer que eu olho para a pessoa, ela tem uma cara de crente, parece crente, fala como crente, anda com Bíblia, mas no coração dela existe algo maior do que Deus. E quando algo é maior do que Deus, essa coisa te condena, porque Deus não aceita ser segundo. Deus não aceita. Então, a gente tem que se limpar. Uma das principais limpezas, né? Estou colocando as folhas aqui, que é o que Deus quer limpar a nossa alma para escrever a história nova. Uma das principais limpezas do nosso coração é a respeito de dinheiro. Nós estamos na geração tecnológica, nós estamos na geração do conhecimento. Nós estamos na geração onde eu passo o cartão aqui, eu compro com facilidade, em vezes, e as transações aí são por Pix. Nós estamos na geração, última geração antes do arrebatamento. E nessa geração, a facilidade e também a cobiça é maior do que nas outras. Porque a facilidade instiga a gente a comprar. A facilidade instiga a gente a consumir. Por que às vezes a pessoa compra coisa que nem precisa? Porque ela quer se sentir viva no meio de um monte de morto. Todo mundo consome. Se você não consome, você parece que é uma pessoa fora da caixa. E Deus está me trazendo aqui para falar para você. Não é o quanto você consome, é o quanto você medita e aprende a palavra e põe no teu coração. Porque Deus, Ele não nos valoriza pelo que temos. Deus nos valoriza pela forma com que nos posicionamos diante da sua verdade.
Então, uma das principais limpezas dentro da igreja é sobre isso. Pastor, mas jovem rico não vai ser salvo? Se não mudou de atitude, não foi salvo. Porque tem um Deus concorrente. Entende? Então, a gente tem que entender isso aí. Mateus 6,24, Jesus deixou bem claro, né? Eu estou falando, agora nós vamos confirmar o versículo. Ninguém, a escritura está categórica, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Pastor, você está dizendo que eu não posso ficar rico? Não, não é isso que eu estou dizendo. Não me entenda mal. Salomão era rico. Jó ficou rico. Abraão, depois que Deus cumpriu a promessa, ficou mais rico ainda. Então, não é um problema de eu ter dinheiro. Presta atenção, entende bem. Não é um problema de eu ter dinheiro. O problema é aonde que o dinheiro cabe no meu coração. Se o dinheiro no teu coração, ele está mandando, ele é primeiro, é um Deus. É falso, mas é Deus falso no seu coração. Agora, se Deus te dá e você sabe usar, você não serve ao dinheiro, o dinheiro te serve. Por isso que Deus está dizendo, não é pecado ter dinheiro. O pecado é servir as riquezas. Não dá para servir a Deus e as riquezas. Interessante, né? Interessante. Eu não anotei, mas olha, dá para perceber. Você vê que Deus fala isso quantas vezes? Duas. Olha aqui, ó. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro. Ele fala uma vez. Aí ele fala de novo. Ou se devotará a um e desprezará o outro. Ele fala duas vezes. Porque a verdade é em Jesus. Percebe? Então, a gente tem que entender. Gênesis 39, versículo 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Então, o que Deus está falando aqui para nós? O que nós podemos aprender? A primeira coisa que dá para ver nesse verso: José recusou. Ela queria se deitar com ele, José recusa. Por quê? Porque ele teme a Deus. Então, primeira coisa. E aqui nós tiramos uma lição. Você começa a entender o 2 de novo. Por quê? Porque José, ele foi fiel a Deus na presença dos seus irmãos, ou seja, na presença de pessoas, e agora José está sendo tentado numa situação onde não tem ninguém. Não tem ninguém ali de Israel para ver. Então ele estava sendo fiel na presença dos irmãos, mas ele estava sendo fiel na ausência dos irmãos. O que Deus está ensinando, pastor? Não entendi. Deus quer que você seja fiel no meio das pessoas e Deus quer que você seja fiel quando não tem ninguém. Tinha ele e a mulher de Potifar. Não tinha ninguém vendo. Ele podia se deitar, humanamente falando, ele podia se deitar com ela que ninguém estava vendo. O que eu aprendo? Que eu tenho que ser fiel em duas situações. Quando tem pessoas e quando não tem pessoas. Se é em duas situações, eu anotei o 34 aqui. Porque nós paramos no 33, né? Eu não anotei aquele que eu citei, deixei para os irmãos só meditar, né? Que foi aqui do verso anterior. Então, eu tenho que ser fiel quando todo mundo está perto de mim e eu tenho que ser fiel quando não tem mais ninguém. Eu tenho que ser fiel em dois momentos diferentes. Então, eu anotei 34 aqui. O mesmo versículo, né? Ou a continuação, perdão, ele diz assim, ó: ele não é maior do que eu nesta casa, José falando, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Só que se a gente parar para meditar, José não pecaria só contra Deus. José pecaria contra Deus e pecaria contra Potifar. Pecaria contra Deus porque estaria sendo infiel, né, em tomar a esposa de alguém que não era dele. Deus não aceita isso. E também estaria pecando contra o próprio Potifar, que seria
a pessoa que ele estaria ofendendo com o seu pecado. Então, se ele pecaria contra Deus e pecaria contra Potifar, ele pecaria contra duas pessoas. E se ele pecaria contra duas pessoas e ele não fez isso, eu registrei aqui 35. Ele foi fiel a Deus, uma pessoa, e ele foi fiel a Potifar, segunda pessoa. É o 2 que confirmou Jesus na vida dele. Então a gente vê que Jesus sempre está aparecendo. O mesmo verso 9, né, ele diz assim, ó, pois cometeria eu tamanha maldade. Então ele traz o seu pecado e ele explica o que ele não podia fazer. Então ele fala da maldade, uma realidade, e ele fala tamanha, ele fala que seria uma coisa grande. Então a maldade é o pecado. A intensidade é o tamanho do pecado, que ele diz tamanha maldade, ou seja, um pecado muito grande. Então o pecado e o seu tamanho, ele descreve que seria um pecado muito grande, né? Que seria um pecado grosseiro contra o seu senhor, Potifar. O pecado e a sua intensidade, ou seja, o seu agravante, são duas coisas. Porque se ele fala só maldade, ele está falando do pecado. Mas como ele fala de um pecado que seria aos olhos de Deus e aos olhos de Potifar, tamanho pecado, ou seja, um pecado muito grande, pecado muito agravante, por tudo que Potifar estava dando para ele ali fazer. Então é o pecado uma coisa, a intensidade do pecado duas coisas. Então eu anotei aqui 36, José não fez, e por isso José foi estabelecido em Jesus. Gênesis 39, no versículo 10, ele diz assim, falando ela, mulher de Potifar, falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Então o que a mulher de Potifar queria? A mulher de Potifar queria que ele se deitasse com ela, e a mulher de Potifar queria que ele estivesse com ela. Então a mulher de Potifar queria duas coisas: estar, ou seja, a companhia, e se deitar, como se ele fosse amante dela. Então, como ela queria duas coisas, ela queria negar Jesus na vida de José, instrumento do inimigo para tentar tirar Jesus da vida de José. Como José não cedeu, confirmou Jesus na vida de José, 37. Então tá aí. O mesmo versículo 10 fala assim ainda. Falando ela a José todos os dias. Então ela falava essa proposta para José, não falou uma vez só, ela falou várias vezes. Se ela falou várias vezes, ela falou mais de duas vezes, certo? Então o 2 aparece, porque eu já falei para você que repetição confirma o 2. Quando eu falo uma vez, é uma vez. Quando eu repito, eu falei a segunda vez, então o 2 já começa a aparecer. Como ela falava todos os dias, então ela fez evidência do 2 e, por causa disso, estava tentando tirar de novo Jesus da vida de José. Então eu anotei aqui 38, porque a repetição, né, quando ela falava todos os dias, evidencia que ela queria tirar Jesus da vida de José. Versículo 23, Mateus 25. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, a gente vê que Jesus está dizendo para nós que nós temos que ser fiel no pouco. José foi fiel no pouco. Pastor, como assim? Quando ele foi fiel na casa de Potifar, ele foi fiel no pouco. Quando ele foi fiel no pouco, casa de Potifar, Deus o levou para o trono, muito. Então, casa de Potifar, pouco. José foi fiel no pouco. Quando José vai para o trono, muito, né, que Deus faz ele governador do Egito. Então, ele foi fiel no pouco e foi para o muito. Pouco e muito, duas realidades que eu tenho que ser fiel, no pouco e no muito. Né? José na casa de Potifar, José no trono. Então, essas duas realidades, anotei aqui 39, confirma o 2 de Jesus na vida de José. Outra coisa que a gente pode perceber, o versículo que Jesus ensina esse princípio, Jesus fala sobre
Disse-lhe o Senhor. Senhor está com S minúsculo. Era o que Potifar era para José. Ele era senhor no sentido natural. Então, confirma isso também. E a gente vê que o Senhor Jesus, ele dá uma característica para esse servo. Ele diz que o servo é bom e ele dá uma segunda característica, que o servo deve ser fiel. Servo bom e servo fiel. Quantas características Jesus diz que temos que ter? 2. Então anotei aqui 40, né? Evidência do 2, que é Jesus. O versículo 8 mostra que José recusa ela uma primeira vez, porque ele, porém, recusou. É a primeira vez que José diz não para ela. No versículo 9, José explica que não ia pecar contra Deus, ó. Tamanha maldade, né? Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, José aqui no versículo 8, ele recusa a primeira vez. No versículo 9, ele complementa e recusa uma segunda vez, né? Ele recusa completando o porquê ele não podia fazer aquilo, né? Então, você vê que usa 2 versos, ele explica isso entre o verso 8, o primeiro verso, e o verso 9. São 2 versos para José rejeitar a proposta dela. Por isso que José teve Jesus na vida dele, né? Confirmou o 2 de Jesus na vida dele. Gênesis capítulo 39, versículo de número 11, diz assim: Sucedeu que certo dia veio ela à casa para atender aos negócios. Veio ele à casa, perdão, era José, para atender aos negócios. E ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Então o que a gente vê aqui? Como é que o diabo trabalha para poder nos tentar? Primeira coisa, o versículo 11 diz que ninguém dos da casa se achava presente. Então a primeira coisa que o diabo trabalha, a primeira base, que ele não tem base, mas o que ele usa para poder tentar colocar a gente no erro, é que ele usou uma situação onde não tinha ninguém presente. Então ele cria uma situação favorável. Primeira coisa que o diabo trabalha, ele cria uma situação para que aquilo que ele quer fazer possa se concretizar. Então ele cria uma situação. Segunda coisa que ele faz, ele investe contra José. Que ele diz assim, ó, e ela o pegou pelas vestes, ou seja, ele ataca José. Então cria uma situação e depois ele dá o bote, vamos usar assim, né? Primeiro cria uma circunstância favorável, não tinha ninguém na casa, depois ele dá o bote, usa essa mulher para atacar José. Então, 2 coisas que Satanás usa para tentar tirar Jesus de José. Então, anotei aqui 42. E a gente percebe também que isso também aparece em 2 versos, né? Aparece no verso 11 e aparece no verso 12. Então, se isso aparece em 2 versos, anotei aqui 43. E aqui nós podemos entender a resposta de José, né? Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. O que isso revela para nós? Que toda pessoa que está em Deus, ela tem que ter o 2 da defesa. Pastor, como assim? Você já leu lá em Efésios que fala da armadura de Deus? Né? Deus está falando no contexto de batalha. Então toda pessoa que está em Deus, ela vai ter uma condição não muitas vezes não vai guerrear atacando, mas ela vai se defender. Quando o inimigo ataca, é 1. Quando eu me defendo, é 2. Quando o inimigo propõe o pecado, é 1. Se eu não me defender e deixar o pecado entrar, eu perdi Jesus, porque aí eu fiquei no pecado que ele me ofereceu. Agora, se ele investiu o pecado e eu me defendi, são 2 coisas opostas. São 2 coisas que tem que acontecer. A investida do mal acontece e eu me defendo. Quando eu me defendo, eu contra-ataco, me defendo contra aquele mal. Então aí eu tenho 2 de Jesus. Se eu deixo o pecado entrar, o mal que está lá entra em mim. Aí o mal me domina, eu perco Jesus. Acho que está dando para entender, né?
Por isso eu anotei o 44. A investida do mal. Segundo ponto, a defesa do crente fiel. Então, a gente vê que José é tentado uma vez, primeira vez que José é tentado, versículo 8, e no versículo 12 ele é tentado 2 vezes. Então ele não é tentado uma vez só, ele é tentado 2 vezes. Por isso que eu anotei aqui 45. Versículo 8 ele é tentado a primeira vez, e versículo 12 ele é tentado pela segunda vez. E a gente vê que mais uma evidência do 2, nossa pastor, quantas evidências do 2? Ixi, a gente vai ver muitas ainda, mas a gente vai ver que como Jesus tem que estar presente na nossa vida, né? O que o inimigo usa? O inimigo usa ela para pegar, e ela o pegou, e depois o inimigo, através dela, faz o quê? O inimigo usa ela para falar. Ela pegou, e ela lhe disse, ela fala, pega e fala. Pegar e falar são 2 coisas diferentes, 2 maneiras que o inimigo tentou para atacar José. Essas 2 maneiras para negar Jesus. Então eu anotei aqui 46. Pegar é uma coisa de toque, né? Pegou nas vestes, e dizer tem a ver com a fala. São 2 estratégias diferentes. O versículo 12 também nos mostra outra coisa. José foi tentado do lado de fora. Por quê? Porque ela pega na veste de José. Ela pega. Então ela tenta José aonde? Do lado de fora. Só que, para ela concluir o pecado, se José deixasse, ela tinha que fazer o pecado entrar do lado de dentro. Ou seja, José tinha que consentir. Só que como José foge, então não confirmou a negação de Jesus, né? Dizendo de uma outra forma. José teve o assédio de um lado, do lado de fora, porque ele ouviu e ele foi tocado na veste. Mas José não teve o pecado do lado de dentro. Então, lado de fora e lado de dentro, não foi confirmado do lado de dentro. Então, por isso que José venceu. E aí eu anotei aqui 47. Tá bom, irmãos? Então, era isso que a gente queria meditar hoje, né? Na lição de número 3, 7 selos do Apocalipse. A gente queria falar sobre a estratégia do mal, né? Então, a gente tem que estar se limpando constantemente. Deus falou aí da questão financeira, né? Uma das causas que vai trazer consequências para aqueles servos que pensam que Deus atura a gente servir a Deus e as riquezas. Não dá para servir a 2 senhores. E também Deus está mostrando como que Jesus estava sendo confirmado na vida do seu servo fiel. Já temos 47, vou até voltar aqui, já temos 47 evidências, né, até o momento que eu registrei, de que Jesus estava na vida de José. Tá ok, pessoal? Então era isso que eu queria passar para vocês. Um grande abraço e Deus abençoe. Como o diabo, melhor dizendo, tentou enganar Jesus na tentação do deserto. Só que Jesus não foi enganado, Jesus deu a resposta. Você tem que dar a resposta quando você tem passar por situações de tentação. Ele diz assim, ó, a pergunta é, que Deus seria esse? Que acredita em Deus? Tudo bem. Agora a pergunta é, quem é o Deus que eles estão acreditando? Quem é esse Deus? Porque acreditar em Deus, tudo bem, mas que Deus que é que você está falando? Tem N nomes para deuses aí. Então, qual é o Deus que você está acreditando? Que está escrito aqui na nota. E a resposta começa a ser dada para nós pelo próprio Jesus. Olha o que diz. Marcos 10, 21. E Jesus, fitando, o amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Então, Jesus falou isso para ele. Olha o que diz Mateus 19, 22. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, olha agora, retirou-se, triste, por ser dono de muitas propriedades. Eu tinha falado, né, eu procurei o versículo ali anteriormente, eu falei, acredita em mim que já vou te mostrar. Está aqui, ó. Ele se retira triste, ele sai da presença de Jesus, por ele ter muitas
propriedades. O que Deus está mostrando para nós? Nós não vimos aqui na nota de $1 aqui, ó. Nós acreditamos em Deus? Aí eu fiz a pergunta, né? Que Deus é esse? Agora Jesus está respondendo. É o Deus que estava mandando na vida do jovem rico. Que Deus é esse? O Deus do dinheiro. Percebeu por que isso aparece na nota de $1? Que é a moeda, seria a moeda do país mais influente no mundo, do país que é mais rico do mundo. Agora tem a China aí para começar a disputar com eles, mas a princípio tem o dinheiro mais forte do mundo. Por que eles dizem que acreditam em Deus? Porque Jesus está mostrando que o jovem rico acreditava no Deus verdadeiro. Só que ele acreditou mais nas suas propriedades. O Deus que eles acreditam aqui na nota é o Deus do jovem rico. Percebeu? Percebeu por que pirâmide está dentro da nota de $1? Percebeu por que tem uma falsificação do 2 dentro da nota de $1? Percebeu porque tem um olho que tudo vê dentro da nota de $1? Percebeu porque a nota é de $1, $1, a nota de 5, a nota de 10, a nota de 50, a nota de $100 não tem essa imagem. É só na nota de 1. Por que 1? Porque Satanás quer ser o único. Percebeu? Pastor, mas ele amava Jesus, respeitava os mandamentos, respeitava. Mas ele respeitava mais o Deus dinheiro, as propriedades, do que Jesus. Tanto que ele se retira do Deus verdadeiro para ir ficar com os Deus falsos. Olha que interessante. Ele se retira do Deus verdadeiro, que é Jesus, ele se retira triste, e ele vai escolher ficar com as suas muitas propriedades. Ou seja, existia um Deus maior do que Jesus para ele. E por que Deus mandou isso para nós hoje? Porque Deus está mostrando para mim, ou mostrou para mim, quero compartilhar com você, compartilhar é 2, tá vendo? Já é Jesus. Que muita gente, segura que eu vou falar, muita gente vai perder a salvação, ou está correndo o risco de perder a salvação, por causa de bens materiais. Pastor, mas ele respeita os mandamentos, ele faz isso desde a sua mocidade. É um crente ótimo. Opa, crente nota 10. Verdade. Mas na hora que apresentaram o Deus verdadeiro, Jesus, e na hora que apresentaram o Deus falso, o dinheiro, ele teve que fazer uma escolha. Você vai ter que fazer uma escolha. Em algum momento a gente pode ter que fazer uma escolha. E na hora que a gente escolhe o Deus dinheiro, com as nossas atitudes, a gente automaticamente pode estar rejeitando ou vai estar rejeitando o Deus verdadeiro. Quando escolhe o Deus falso, né, eu rejeito o Deus verdadeiro. Quando eu aceito o Deus verdadeiro, falando de outro jeito, eu rejeito o Deus falso. Não dá para servir a 2. Não dá para estar atendendo a 2 deuses. Tem que escolher um e rejeitar o outro. Deus falava para mim que muitos crentes estão condenados, né? A gente teve uma experiência aqui na igreja sobre isso. Muitos crentes estão achando que estão salvos e não estão. Vou te falar a verdade, porque o Deus dinheiro é maior do que o Deus Jesus Cristo. Pastor, então quer dizer que eu olho para a pessoa, ela tem uma cara de crente, parece crente, fala como crente, anda com Bíblia, mas no coração dela existe algo maior do que Deus. E quando algo é maior do que Deus, essa coisa te condena, porque Deus não aceita ser segundo. Deus não aceita. Então, a gente tem que se limpar. Uma das principais limpezas, né? Estou colocando as folhas aqui, que é o que Deus quer limpar a nossa alma para escrever a história nova. Uma das principais limpezas do nosso coração é a respeito de dinheiro. Nós estamos na geração tecnológica, nós estamos na geração do conhecimento. Nós estamos na geração onde eu passo o cartão aqui, eu compro com facilidade, em vezes, e as transações aí são por Pix. Nós estamos na geração, última geração antes do arrebatamento. E nessa geração, a facilidade e também a cobiça é maior do que nas outras. Porque a facilidade instiga a gente a comprar. A facilidade instiga a gente a consumir. Por que às vezes a pessoa compra coisa que nem precisa? Porque ela quer se sentir viva no meio de um monte de morto.
Todo mundo consome. Se você não consome, você parece que é uma pessoa fora da caixa. E Deus está me trazendo aqui para falar para você. Não é o quanto você consome, é o quanto você medita e aprende a palavra e põe no teu coração. Porque Deus, Ele não nos valoriza pelo que temos. Deus nos valoriza pela forma com que nos posicionamos diante da sua verdade. Então, uma das principais limpezas dentro da igreja é sobre isso. Pastor, mas jovem rico não vai ser salvo? Se não mudou de atitude, não foi salvo. Porque tem um Deus concorrente. Entende? Então, a gente tem que entender isso aí. Mateus 6,24, Jesus deixou bem claro, né? Eu estou falando, agora nós vamos confirmar o versículo. Ninguém, a Escritura está categórica, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Pastor, você está dizendo que eu não posso ficar rico? Não, não é isso que eu estou dizendo. Não me entenda mal. Salomão era rico. Jó ficou rico. Abraão, depois que Deus cumpriu a promessa, ficou mais rico ainda. Então, não é um problema de eu ter dinheiro. Presta atenção, entende bem. Não é um problema de eu ter dinheiro. O problema é aonde que o dinheiro cabe no meu coração. Se o dinheiro no teu coração, ele está mandando, ele é primeiro, é um Deus. É falso, mas é Deus falso no seu coração. Agora, se Deus te dá e você sabe usar, você não serve ao dinheiro, o dinheiro te serve. Por isso que Deus está dizendo, não é pecado ter dinheiro. O pecado é servir as riquezas. Não dá para servir a Deus e as riquezas. Interessante, né? Interessante. Eu não anotei, mas olha, dá para perceber. Você vê que Deus fala isso quantas vezes? Duas. Olha aqui, ó. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro. Ele fala uma vez. Aí ele fala de novo. Ou se devotará a um e desprezará o outro. Ele fala duas vezes. Porque a verdade é em Jesus. Percebe? Então, a gente tem que entender. Gênesis 39, versículo 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Então, o que Deus está falando aqui para nós? O que nós podemos aprender? A primeira coisa que dá para ver nesse verso. José recusou. Ela queria se deitar com ele, José recusa. Por quê? Porque ele teme a Deus. Então, primeira coisa. E aqui nós tiramos uma lição. Você começa a entender o 2 de novo. Por quê? Porque José, ele foi fiel a Deus na presença dos seus irmãos, ou seja, na presença de pessoas, e agora José está sendo tentado numa situação onde não tem ninguém. Não tem ninguém ali de Israel para ver. Então ele estava sendo fiel na presença dos irmãos, mas ele estava sendo fiel na ausência dos irmãos. O que Deus está ensinando, pastor? Não entendi. Deus quer que você seja fiel no meio das pessoas e Deus quer que você seja fiel quando não tem ninguém. Tinha ele e a mulher de Potifar. Não tinha ninguém vendo. Ele podia se deitar, humanamente falando, ele podia se deitar com ela que ninguém estava vendo. O que eu aprendo? Que eu tenho que ser fiel em duas situações. Quando tem pessoas e quando não tem pessoas. Se é em duas situações, eu anotei o 34 aqui. Porque nós paramos no 33, né? Eu não anotei aquele que eu citei, deixei para os irmãos só meditar, né? Que foi aqui do verso anterior. Então, eu tenho que ser fiel quando todo mundo está perto de mim e eu tenho que ser fiel quando não tem mais ninguém. Eu tenho que ser fiel em dois momentos diferentes. Então, eu anotei 34 aqui. O mesmo versículo, né? Ou a continuação, perdão, ele diz assim, ó: ele não é maior do que eu nesta casa, José falando, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois,
cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Só que se a gente parar para meditar, José não pecaria só contra Deus. José pecaria contra Deus e pecaria contra Potifar. Pecaria contra Deus porque estaria sendo infiel, né, em tomar a esposa de alguém que não era dele. Deus não aceita isso. E também estaria pecando contra o próprio Potifar, que seria a pessoa que ele estaria ofendendo com o seu pecado. Então, se ele pecaria contra Deus e pecaria contra Potifar, ele pecaria contra duas pessoas. E se ele pecaria contra duas pessoas e ele não fez isso, eu registrei aqui 35. Ele foi fiel a Deus, uma pessoa, e ele foi fiel a Potifar, segunda pessoa. É o 2 que confirmou Jesus na vida dele. Então a gente vê que Jesus sempre está aparecendo. O mesmo verso 9, né, ele diz assim, ó, pois cometeria eu tamanha maldade. Então ele traz o seu pecado e ele explica o que ele não podia fazer. Então ele fala da maldade, uma realidade, e ele fala tamanha, ele fala que seria uma coisa grande. Então a maldade é o pecado. A intensidade é o tamanho do pecado, que ele diz tamanha maldade, ou seja, um pecado muito grande. Então o pecado e o seu tamanho, ele descreve que seria um pecado muito grande, né? Que seria um pecado grosseiro contra o seu senhor, Potifar. O pecado e a sua intensidade, ou seja, o seu agravante, são duas coisas. E se ele fala só maldade, ele está falando do pecado, mas como ele fala de um pecado que seria aos olhos de Deus e aos olhos de Potifar, tamanho pecado, ou seja, um pecado muito grande, pecado muito agravante, por tudo que Potifar estava dando para ele ali fazer. Então é o pecado uma coisa, a intensidade do pecado duas coisas. Então eu anotei aqui 36, José não fez, e por isso José foi estabelecido em Jesus. Gênesis 39, no versículo 10, ele diz assim, falando ela, mulher de Potifar, falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Então o que a mulher de Potifar queria? A mulher de Potifar queria que ele se deitasse com ela, e a mulher de Potifar queria que ele estivesse com ela. Então a mulher de Potifar queria duas coisas: estar, ou seja, a companhia, e se deitar, como se ele fosse amante dela. Então, como ela queria duas coisas, ela queria negar Jesus na vida de José, instrumento do inimigo para tentar tirar Jesus da vida de José. Como José não cedeu, confirmou Jesus na vida de José, 37. Então tá aí. O mesmo versículo 10 fala assim ainda. Falando ela a José todos os dias. Então ela falava essa proposta para José, não falou uma vez só, ela falou várias vezes. Se ela falou várias vezes, ela falou mais de 2 vezes, certo? Então o 2 aparece, porque eu já falei para você que repetição confirma o 2. Quando eu falo uma vez, é uma vez. Quando eu repito, eu falei a segunda vez, então o 2 já começa a aparecer. Como ela falava todos os dias, então ela fez evidência do 2 e, por causa disso, estava tentando tirar de novo Jesus da vida de José. Então eu anotei aqui 38, porque a repetição, né, quando ela falava todos os dias, evidencia que ela queria tirar Jesus da vida de José. Versículo 23, Mateus 25. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, a gente vê que Jesus está dizendo para nós que nós temos que ser fiel no pouco. José foi fiel no pouco. Pastor, como assim? Quando ele foi fiel na casa de Potifar, ele foi fiel no pouco. Quando ele foi fiel no pouco, casa de Potifar, Deus o levou para o trono, muito. Então, casa de Potifar, pouco. José foi fiel no pouco. Quando José vai para o trono, muito. Né? Que Deus faz ele governador do Egito.
Então ele foi fiel no pouco e foi por muito. Pouco e muito, duas realidades que eu tenho que ser fiel, no pouco e no muito. Né? José na casa de Potifar, José no trono. Então essas duas realidades, anotei aqui 39, confirma o 2 de Jesus na vida de José. Outra coisa que a gente pode perceber, o versículo que Jesus ensina esse princípio, Jesus fala sobre, disse-lhe o Senhor está com S minúsculo, era o que Potifar era para José. Ele era Senhor no sentido natural. Então confirma isso também. E a gente vê que o Senhor Jesus, ele dá uma característica para esse servo. Ele diz que o servo é bom e ele dá uma segunda característica, que o servo deve ser fiel. Servo bom e servo fiel. Quantas características Jesus diz que temos que ter? 2. Então anotei aqui 40, né? Evidência do 2, que é Jesus. O versículo 8 mostra que José recusa ela uma primeira vez, porque ele, porém, recusou. É a primeira vez que José diz não para ela. No versículo 9, José explica que não ia pecar contra Deus, ó. Tamanha maldade, né? Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, José aqui no versículo 8, ele recusa a primeira vez. No versículo 9, ele complementa e recusa uma segunda vez, né? Ele recusa completando o porquê ele não podia fazer aquilo, né? Então, você vê que usa 2 versos, ele explica isso entre o verso 8, o primeiro verso, e o verso 9. São 2 versos para José rejeitar a proposta dela. Por isso que José teve Jesus na vida dele, né? Confirmou o 2 de Jesus na vida dele. Gênesis capítulo 39, versículo de número 11, diz assim: sucedeu que certo dia veio ela à casa para atender aos negócios. Veio ele à casa, perdão, era José, para atender aos negócios. E ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Então o que a gente vê aqui? Como é que o diabo trabalha para poder nos tentar? Primeira coisa, o versículo 11 diz que ninguém dos da casa se achava presente. Então a primeira coisa que o diabo trabalha, a primeira base, que ele não tem base, mas o que ele usa para poder tentar colocar a gente no erro, é que ele usou uma situação onde não tinha ninguém presente. Então ele cria uma situação favorável. Primeira coisa que o diabo trabalha, ele cria uma situação para que aquilo que ele quer fazer possa se concretizar. Então ele cria uma situação. Segunda coisa que ele faz, ele investe contra José. Que ele diz assim, ó, e ela o pegou pelas vestes, ou seja, ele ataca José. Então cria uma situação e depois ele dá o bote, vamos usar assim. Né? Primeiro cria uma circunstância favorável, não tinha ninguém na casa. Depois ele dá o bote, usa essa mulher para atacar José. Então, 2 coisas que Satanás usa para tentar tirar Jesus de José. Então, anotei aqui 42. E a gente percebe também que isso também aparece em 2 versos, né? Aparece no verso 11 e aparece no verso 12. Então, se isso aparece em 2 versos, anotei aqui 43. E aqui nós podemos entender a resposta de José, né? Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. O que isso revela para nós? Que toda pessoa que está em Deus, ela tem que ter o 2 da defesa. Pastor, como assim? Você já leu lá em Efésios que fala da armadura de Deus? Né? Deus está falando no contexto de batalha. Então toda pessoa que está em Deus, ela vai ter uma condição não muitas vezes não vai guerrear atacando, mas ela vai se defender. Quando o inimigo ataca, é 1. Quando eu me defendo, é 2. Quando o inimigo propõe o pecado, é 1. Se eu não me defender e deixar o pecado entrar, eu perdi Jesus, porque aí eu fiquei no pecado que ele me ofereceu.
Agora, se ele investiu o pecado e eu me defendi, são duas coisas opostas. São duas coisas que tem que acontecer. A investida do mal acontece e eu me defendo. Quando eu me defendo, eu contra-ataco, me defendo contra aquele mal. Então aí eu tenho 2 de Jesus. Se eu deixo o pecado entrar, o mal que está lá entra em mim. Aí o mal me domina, eu perco Jesus. Acho que está dando para entender, né? Por isso eu anotei o 44. A investida do mal. Segundo ponto, a defesa do crente fiel. Então, a gente vê que José é tentado uma vez, primeira vez que José é tentado, versículo 8, e no versículo 12 ele é tentado 2 vezes. Então ele não é tentado uma vez só, ele é tentado 2 vezes. Por isso que eu anotei aqui 45. Versículo 8 ele é tentado a primeira vez, e versículo 12 ele é tentado pela segunda vez. E a gente vê que mais uma evidência do 2, nossa pastor, quantas evidências do 2? Ixi, a gente vai ver muitas ainda. Mas a gente vai ver que como Jesus tem que estar presente na nossa vida, né? O que o inimigo usa? O inimigo usa ela para pegar, e ela o pegou, e depois o inimigo, através dela, faz o quê? O inimigo usa ela para falar. Ela pegou, e ela lhe disse, ela fala, pega e fala. Pegar e falar são 2 coisas diferentes, 2 maneiras que o inimigo tentou para atacar José. Essas 2 maneiras para negar Jesus. Então eu anotei aqui 46. Pegar é uma coisa de toque, né? Pegou nas vestes, e dizer tem a ver com a fala. São 2 estratégias diferentes. O versículo 12 também nos mostra outra coisa. José foi tentado do lado de fora. Por quê? Porque ela pega na veste de José. Ela pega. Então ela tenta José aonde? Do lado de fora. Só que, para ela concluir o pecado, se José deixasse, ela tinha que fazer o pecado entrar do lado de dentro. Ou seja, José tinha que consentir. Só que como José foge, então não confirmou a negação de Jesus, né? Dizendo de uma outra forma. José teve o assédio de um lado, do lado de fora, porque ele ouviu e ele foi tocado na veste. Mas José não teve o pecado do lado de dentro. Então, lado de fora e lado de dentro, não foi confirmado do lado de dentro. Então, por isso que José venceu. E aí eu anotei aqui 47. Tá bom, irmãos? Então, era isso que a gente queria meditar hoje, né? Na lição de número 3, 7 selos do Apocalipse. A gente queria falar sobre a estratégia do mal, né? Então, a gente tem que estar se limpando constantemente. Deus falou aí da questão financeira, né? Uma das causas que vai trazer consequências para aqueles servos que pensam que Deus atura a gente servir a Deus e as riquezas. Não dá para servir a 2 senhores. E também Deus está mostrando como que Jesus estava sendo confirmado na vida do seu servo fiel. Já temos 47, vou até voltar aqui, já temos 47 evidências, né, até o momento que eu registrei, de que Jesus estava na vida de José. Tá ok, pessoal? Então era isso que eu queria passar para vocês. Um grande abraço e Deus abençoe.